boa noite. Estou eu aqui de novo falando sobre um assunto muito importante para vocês. Como aproveitar muito bem o seu internato a fim de se tornar um médico diferenciado. Um médico que é mais completo e que é mais resolutivo. E a primeira coisa que eu quero falar é que o aluno, o interno, ele tem que ser uma pessoa super interessada em tudo. Em funcionamento do hospital, como é que funciona desde a recepção até a hora da saída do paciente, como é que faz alguns procedimentos, por que tais procedimentos são feitos daquela maneira e não de outra maneira, por que está sendo feito naquele momento e não em outro momento, quais as indicações daquele procedimento, quais são as contraindicações daquele procedimento. Então, assim, sugar o máximo possível de coisas, de diagnóstico, de tratamento, de tudo que você puder durante o seu internato, porque o aluno ele tem 2 anos de internato. Nesses 2 anos é para você, assim, arregaçar as mangas e fazer tudo que tiver no seu alcance para fazer. Porque daqui a 2 anos você vai ser o médico, você vai ser o responsável por aqueles pacientes, por aquele setor do hospital, e muita gente não se ligou nisso ainda. Tá? Existe uma ampla variedade de aprendizado ali no internato que muita gente não quer saber, fala, eu não vou ser, sei lá, pediatra, eu não vou levar muito a sério o internato de pediatria. Gente, o internato é o básico, né? Se você não for pediatra, pelo menos o básico de criança você tem que saber, porque você vai ser médico, então você tem que saber o básico de cada coisa. O internato ele não está ali para te formar pediatra, não está ali para te formar clínico, não está ali para te formar cirurgião, porque existem residências para isso. Mas o básico de cada coisa você tem que dominar. E outra coisa, não espere que o médico que está ali no plantão ou o residente vai pegar na mão de fulano e ciclano que está em outro setor, sei lá, tomando cafezinho, vai falar, olha fulano, tem um procedimento legal, olha que caso legal aqui. Se você não estiver interessado, a gente não vai, muitas vezes, nem dar oportunidade para você fazer certos tipos de coisa, porque a gente não sente nem confiança em você. E assim... Toda vez que tem um aluno interessado, a gente gosta de ensinar, a gente gosta de aprender. Também, porque quando a gente ensina, a gente aprende. E toda vez que tem um aluno meio desinteressado, a gente tem tanta coisa para resolver no plantão, tem tanta coisa para fazer, que a gente não vai ficar correndo atrás, pegando no braço de fulaninho, de ciclaninho, para poder ensinar ou para poder ele ter uma sacada legal ali naquele caso, enfim. E enquanto você estiver no seu internato, faça tudo para ser notado, para ser observado, para ser bem avaliado. Não é para você ficar plantando bananeira, mas assim, fazer tudo nos mínimos detalhes, se mostrar interessado, realmente estudar, tá? Para que você tenha a oportunidade de fazer alguns procedimentos, de entrar em algumas cirurgias legais e participar de alguns casos legais. Se você estiver no internato onde não tenha residente, você vai grudar no médico que está ali e vai, pelo menos, observar tudo que ele está fazendo. Se ele estiver fazendo um procedimento, você vai observar. Se ele estiver fazendo um diagnóstico, você vai pensar o porquê que ele está fazendo aquele diagnóstico. Se ele estiver fazendo aquele tratamento, você vai pensar no porquê que ele está fazendo aquele tratamento, para você estudar tudo depois em casa. E se você tiver a oportunidade de estar num internato onde tenha residente, aí as coisas mudam. Porque você vai ter que grudar naquele residente. E você vai ter que demonstrar um interesse. Você vai ter que ajudar aquele residente, que muitas vezes o residente até precisa de ajuda. E você vai tendo a oportunidade de fazer algumas coisas. Muitos internos meus fizeram muitas coisas comigo, porque eu via que eles sabiam fazer, que eles queriam fazer, que eles queriam aprender. E a gente fazia muita coisa juntos. Então eles me ajudavam e eles eram ajudados. Mas, obviamente, não dava para ajudar quem está ali só para falar assim. Muita gente chegava para mim e falava bem assim: eu estou num internato de clínica médica, mas se tiver alguma coisinha aí para mim, você me fala. Aí daqui a pouco eu ia encontrar a pessoa, sei lá, tomando cafezinho, ou dormindo, ou batendo papo, e essa pessoa nunca estava fazendo nada no internato, sabe? Nunca. Eu, obviamente, não ia deixar de dar oportunidade para quem estava realmente interessado. Uma pessoa que estava ali, tipo,
Aqui, quando tiver alguma coisa legal, você me chama. Pelo amor de Deus, né? E eu acho que existem alguns procedimentos que o aluno ele tem que já sair do internato dominando. Não é para ser o expert, né? Mas pelo menos ter feito algumas coisas, porque para quando chegar na formação, né, de ser médico, não ter tanta insegurança, não ter medo de fazer aquele procedimento, porque ele já está acostumado a auxiliar, a fazer aquele procedimento, e isso te diferencia bastante dos demais médicos, porque muitas vezes o que eu vejo eu não sei fazer isso não, faz lá para mim. Às vezes é porque nem é porque não sabe, é porque tem insegurança ou acha que o cirurgião sabe mais do que ele, então ele vai deixar para o cirurgião. E você ser um médico que sabe dominar pelo menos o básico de cada coisa é uma coisa que te diferencia dos demais. Eu já vi muita gente assumir alguns plantões por saberem dominar algumas coisas que outras pessoas não sabiam, não tinham segurança de fazer. Por exemplo, você sabe drenar um tórax? Não, já drenei vários tórax, vários tórax. Já drenei tórax várias vezes. E essa pessoa era escolhida para o plantão porque sabia fazer alguns procedimentos que outras pessoas não sabiam fazer. Então, saber o básico de cada coisa é o que te diferencia no futuro. Tá? E quais são os procedimentos que você precisa dominar bem antes de ser médico? Primeiro de todos é a intubação orotraqueal, né? O médico tem que saber intubar um paciente. E eu vou falar aqui, gente, não é de procedimento cirúrgico não, tá? É procedimento médico, é procedimento que todo médico deve saber. Coisas que a gente aprende em faculdade, tá? Então, primeiro é intubação orotraqueal, obviamente. Muita gente sai da faculdade sem nunca nem ter visto alguém ser intubado ou nunca ter tentado a intubação. E isso é perigoso, porque assim, às vezes o paciente vai precisar e naquele momento só vai ter você. Então, você precisa saber fazer uma intubação orotraqueal. Pelo menos assim, drogas que você vai fazer, não é só chegar lá e entubar também. Pré-medicação, como é que você vai fazer, como é que vai ser o posicionamento do paciente, qual o tamanho do laringo, como é que você manuseia o laringo, como é que você vai introduzir o laringo, qual o tubo que você vai escolher, como é que você vai acoplar esse paciente na ventilação mecânica, quais são os parâmetros utilizados, quais são as drogas que você vai fazer depois que ele estiver entubado, porque não é só ir lá e, né, aquela famosa intubação e acabou. Não é isso, tá? Segundo procedimento que eu acho importantíssimo saberem fazer é a punção venosa profunda, né? O acesso venoso central. O acesso venoso central, muita gente também tem medo de fazer, tanto jugular, quanto subclávia, quanto femoral. Tem uma insegurança, mas se você faz isso durante o internato, você vai chegar lá na frente, quando você for médico, você precisar fazer, você vai ter muito mais segurança. E óbvio que isso é com a prática. Então, você não tem que praticar na hora que você está ali com o seu paciente grave na sua frente. Você tem que saber fazer isso antes de passar por uma situação dessa, né? E, obviamente, se você é um médico que intuba pacientes, que você tem que saber que faz punção venosa profunda, você obviamente tem que saber de um terceiro procedimento que eu considero muito importante também, que é a drenagem torácica. A drenagem torácica, muita gente acha que é um procedimento de cirurgião, e não é. Muitas vezes você vai estar num plantão sozinho, ou você vai estar num plantão em que o outro colega está atendendo um outro paciente gravíssimo e você vai ter que dar conta de um pneumotórax ou de um hemotórax. Por exemplo, se você intuba um paciente e aquele paciente tem um pneumotórax por ventilação à pressão positiva, por exemplo, você vai ter que drenar o tórax dele, porque ele vai estar entubado com pneumotórax, né? Tem que drenar. Outra coisa, se você faz punção venosa profunda e eventualmente, né, pode acontecer um pneumotórax, você tem também que saber drenar. Se você atende um paciente vítima de trauma, mas você não é o cirurgião, mas você está lá no lugar onde você tem que dar os primeiros atendimentos do paciente, você tem que saber drenar um tórax, tá?
Para mim, esses procedimentos são primordiais, que todo médico tem que saber fazer e todo médico tem que, pelo menos, tentar fazer isso no mínimo uma vez no seu internato. Porque não adianta só olhar, você tem que pegar e fazer. O quarto procedimento que eu acho importantíssimo, que não é procedimento também de cirurgião, é a paracentese. É um procedimento mais simples, mas que todo médico tem que saber fazer, tem que saber dominar. Porque eu já vi gente na residência de clínica médica e tal, não era de cirurgia nem nada, mas batendo o pé numa discussão de caso clínico que a paracentese era feita, a técnica correta era de se fazer a paracentese no quadrante inferior direito do abdômen do paciente. A gente sabe que não é. Então, assim, isso implica em alguns riscos, né? Então, você tem que saber dominar a técnica de cada procedimento. Eu não vou nem falar de sutura, de sondagem vesical, de alívio de demora, porque isso daí é basal do basal do basal. Tô falando aqui de procedimentos um pouquinho mais avançados. E se você nunca fez uma sutura no paciente, não quer saber de fazer sutura, não quer aprender porque fala que não vai ser cirurgião, não quer fazer uma sondagem vesical no paciente porque acha que esse procedimento não é tão legal assim, você não tem nenhum direito de querer fazer procedimentos mais complexos. Então, tudo que eu falo é para você ser realmente um médico mais completo, mais resolutivo. Óbvio que se você tiver com alguma dificuldade, ou se você não estiver conseguindo fazer alguma coisa, ou se você tiver insegurança de fazer alguma coisa, você não vai meter os pés pelas mãos e deixar o seu paciente correr riscos, né? A gente sempre pede ajuda, eu peço, vários colegas pedem. E a gente até prefere pedir do que deixar o paciente em risco. Porém, eu acho que o geral da medicina a gente tem que saber.